Sejam muito bem-vindos, está começando mais um bate-papo aqui com os empreendedores da nossa região e hoje eu convidei o Matheus. Matheus, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter topado participar aí do nosso bate-papo. E o Matheus, ele é referência em fotografia aqui em Divinópolis e região, já fotografou muitas celebridades, empresas grandes aí da região, autônomos também, ele é referência aí para profissionais que querem profissionalizar ali o seu feed de Instagram, fazer alguma campanha específica de fotografia. Então, Matheus, quero que você conte um pouco para a gente aí, durante o nosso bate-papo, como é que foi esse crescimento seu, como é que você fez para poder conseguir expandir nessa área aí de fotografia que está cada vez mais forte, mais importante hoje nas redes sociais, que as pessoas... Hoje, a nossa vitrine é o Instagram, é a primeira impressão que as pessoas têm, hoje é o Instagram também, e no Instagram tem justamente fotos e vídeos, e você domina muito bem essa parte de fotografia, então seja muito bem-vindo. Queria começar se apresentando aí para a galera, colocar todo mundo na mesma página aí, contar como é que você começou. Eu gosto muito de fazer essa pergunta aí, como é que foi seu início? Porque todo mundo teve um início e geralmente o início a gente dá risada, de como que foi ali. Todo profissional um dia foi amador. Queria que você desse uma resumida aí pra galera, contasse como é que você começou. Obrigado pelo convite, Muito bom estar aqui para falar de coisa boa. Bora lá. Então, eu comecei muito jovem, muito novo. Eu comecei a estudar fotografia com 11 anos de idade. Era um menino, para um trabalho de escola. Era uma feira, tipo uma feira de ciências assim da escola. Então meu grupo tinha que montar um estúdio e um laboratório de fotografia, de revelação. Mas a minha história com a fotografia, ela começou muito antes, porque eu tenho um avô, tio, que eram fotógrafos também. Legal. E aí, 2 anos depois desse trabalho, eu acabei começando a trabalhar diretamente com fotografia. Eu e minha mãe resolvemos abrir um estúdio num cômodo de casa. Na época, aos 11 anos... Era muito diferente aprender fotografia de hoje. Tinha 11 anos? 11 anos. Caramba. Eu fui no estúdio do meu tio, em Cajuru, e ele me passou vários livros super antigos, assim, apostilas do Instituto Universal Brasileiro. Muita gente nem sabe o que é isso, mas era uma escola à distância, que você comprava os pacotes de apostila, recebia e tinha que estudar por conta própria. E ele me deu uma câmera muito antiga. Na época já era muito velha essa câmera. Uma câmera de filme, totalmente analógica. E aí foi com essa câmera que eu aprendi a fotografar. Com filme, com uma câmera totalmente analógica, com todos os ajustes analógicos. Não tinha nada automático, nada. Até o filme tinha que puxar numa manivelazinha. E aí comecei a estudar aos 11. Aos 12 eu e minha mãe resolvemos abrir um estúdio. Minha mãe também foi fotógrafa, atualmente não atua mais. Só que muita gente acha que eu comecei por causa da minha mãe, só que na verdade a gente começou juntos a trabalhar com fotografia. E aí eu trabalhei junto com ela por muitos anos. A gente começou o estúdio na sala de visitas de casa, assim, que era um cômodo de 3 por 4 metros, que tinha sofá, som, enfim, uma sala de visita mesmo. A gente tirou tudo e fez o estúdio ali. Um tempo depois o negócio foi crescendo, e a gente ampliou esse estúdio. Um estúdio que tinha 12 metros quadrados, a gente ampliou. Pegou a garagem, pegou a varanda, pegou a copa da casa, pegou a rampa de acesso da casa e aumentou o estúdio. Foi o primeiro estúdio de fotografia voltado para a publicidade de moda de Divinópolis. Na época ninguém tinha um estúdio especializado em fotografia de moda e de publicidade. Tinha fotógrafos. Nessa época, os fotógrafos que faziam moda e publicidade também faziam outros trabalhos. Faziam casamento, faziam eventos, fotos em geral. Não era tão nichado quanto hoje, E aí, nessa época já, eu tinha um desejo muito forte de me especializar em editorial, em publicidade, em moda. Então, a gente fez esse estúdio, isso já tem... Foi em 2007. 2007. A gente já tinha um estúdio com camarim, com sala de espera, um estúdio mais escuro para fotos mais dramáticas, o fundo infinito clarinho para as outras fotos, para os lookbooks. Então já era uma estrutura bem menor do que eu tenho hoje aqui, mas já muito organizada para essa finalidade. E aí chegou um ponto, minha mãe fotografava famílias, crianças, gestantes, famílias, e eu fotografava moda, publicidade e fazia 15 anos.
Aí chegou um tempo, uma hora que a demanda estava tão grande que a gente não conseguia conciliar as agendas para atender no mesmo espaço físico. Foi aí que eu saí do meu estúdio em casa e vim para esse prédio, no outro andar, mas já vim para esse prédio. E aí de lá para cá as coisas foram mudando, foram atualizando, mas é uma história bem grande. Longa, já tem, né? Mas 24 anos que eu trabalho com fotografia. O início diferente aí. Então, um trabalho de escola te despertou ali o interesse. E uma dúvida aqui, uma curiosidade, você só trabalhou com fotografia sua vida inteira? Não, em paralelo com a fotografia, eu já tive várias outras funções. Já trabalhei com coisas associadas às artes plásticas, já fui professor universitário, dava aula de fotografia para os cursos de publicidade, propaganda e jornalismo. Já ministrei muitos cursos independentes também. Já trabalhei como diretor criativo, já trabalhei com marketing, já fiz muita coisa por aí. Mas tudo Mas sempre paralelo com a fotografia, entendi. Mas, por exemplo, trabalhar em outra empresa, numa área totalmente diferente, você nunca trabalhou? Totalmente diferente, não. Legal. Então você sempre respirou fotografia, sempre, desde os 11 anos. Pô, com 11 anos eu mal sabia jogar videogame, você já estava eu sempre tive muito interesse por tudo que era imagem, assim, sabe? Eu pegava as revistas e eu ficava tentando entender como que aquilo ali era feito. Eu estava assistindo um filme, uma série, ou que fosse um desenho animado, eu tinha curiosidade pelo processo. Então, desde muito novo, por vir de uma família que respirava fotografia, porque o meu tio tinha um estúdio embaixo da casa dos meus avós, que também tinha um laboratório de revelação do meu avô, que ele construiu na década de 50, hoje ele está até no Museu de Cajuru, com o equipamento todo lá. E assim, quando encontrava família e tal, meu tio sempre estava com câmera fotográfica ali, eu sempre tinha curiosidade. Então, foi uma coisa que fez parte desde sempre, assim, para mim, sabe? Sempre teve na sua rotina. E agora uma pergunta assim, o primeiro trabalho pago seu, você lembra como é que foi? Você tá na sua memória aí? O primeiro cliente que você teve foi parente, não foi? Foi amigo? Quem foi o primeiro que tirou dinheiro do bolso ali para você fotografar? O que acontecia? Quando eu e minha mãe trabalhávamos juntos, eu era muito novo, né? Eu tinha 13 anos. Então, até pelo fato da minha idade, apesar de hoje ser muito comum a gente ver adolescente trabalhando, performando muito bem, ganhando milhões, né? Há mais de 20 anos atrás isso era improvável, assim, era impossível. Sem chance. Então, no começo, eram os nossos clientes em comum, assim. A gente pegava as demandas e nós dois trabalhávamos em cima daquele serviço. A gente começou para treinar com vizinhos, amigos e parentes. Então a gente comprava um filme de 36 poses, chamava algumas pessoas e fazia umas fotos. A gente fez isso durante um tempo porque o processo era muito diferente na época. Porque se hoje você pega o celular, abre a câmera, tira a foto e vê na hora, esse processo antigamente às vezes levava 20 dias. Porque você fazia umas fotos hoje de 36 poses, cada clique era contado ali para não desperdiçar filme, porque não era tanta foto que a gente tirava. Então, por exemplo, se a pessoa queria comprar 5 fotos, tirava 36 para a pessoa escolher 5. Então, e assim, as outras eram descartadas, mesmo reveladas. E esse processo era muito lento, então assim, porque às vezes você tirava 6, 10 fotos do filme, tinha que guardar a câmera com o filme e esperar a próxima demanda para poder fazer mais fotos. Então, nossa, era muito diferente, hein, muito diferente. E aí, mas eu lembro da sensação que eu tive quando uma primeira pessoa que não era desse ciclo nosso de amigos, vizinhos e parentes querer fazer uma foto e pagar pra gente foi uma vizinha que não estava nesse ciclo, mas né, era uma vizinha que chegou com o filho dela fantasiado de coelhinho da Páscoa, porque ele estava indo para a escola, para a atividade de Páscoa da escola. E ela falou assim, Cida, você tira umas fotos do Maicon pra mim? Ele tá de coelhinho da Páscoa, a gente tira. Aí foi aquele alvoroço, assim, aquela correria para preparar a iluminação e tal. Esse é o primeiro cliente que eu me recordo. Eu tenho quase certeza que ele foi o primeiro, assim. Agora, depois, quando eu trabalhei individualmente, né, que eu já era um pouco mais velho, eu passei por muito preconceito também por ser muito jovem. Então, eu chegava nas reuniões, o pessoal via meu trabalho, gostava, me chamava para reunião. E aí, quando ia contratar, eles não me contratavam. Falavam abertamente que era por causa da idade, que não tinha nem como me contratar. Não, nada a ver, né? Aí, às vezes, minha mãe pegava serviço, eu fazia, a gente entregava, mas ela era... Como que é importante, assim, a questão de... Importante a gente saber que isso existe mesmo. Existe um preconceito total, assim, tanto da primeira impressão que a gente passa,
E essa primeira impressão ela vem pela idade, talvez, às vezes ela vem por várias outras coisas, mas nesse caso aí que você está contando a idade. E só para colocar o pessoal aí que está vendo que é de 2000 e pouco para frente ali, não vai lembrar como é que era, né, para tirar a foto. Era um filme, gente. Você abria a máquina ali, colocava o filme, um rolo igual de o Matheus falou, tinha 36 fotos. Aí tinha que tirar aquelas 36, tirava o filme, ia lá revelar. Tem uns varal assim, né? Tem uma química lá que eu não sei como que funciona. Tinha que revelar todas, levava todas as fotos reveladas para o cliente poder escolher. O negócio era bem complicado. E sobre essa questão aí do ciclo das primeiras vendas, acho importante falar aqui. Eu trabalho com marketing tem mais de 4 anos e já atendi vários tipos de empresa e já fiz bastante coisa diferente também. Já, ao contrário de você, eu demorei a achar o que eu gostava. E eu sempre percebi que os primeiros 3 meses, a gente sempre tem uma curva muito grande de crescimento, porque parentes, amigos dos amigos, né? Aquele ciclo ali nosso, é muito fácil vender para eles, porque eles confiam na gente, já sabem, vão dar uma força ali e tal. Só que chega uma hora que aquele ciclo acaba, todo mundo que você tinha para atender, para vender, você já vendeu, e é nessa hora que o faturamento dá uma caída e o empreendedor começa a ficar sem saber o que fazer. Como que eu faço para quebrar essa bolha de pessoas que eu conheço, que vão confiar em mim, independente do meu trabalho. Aí é nessa hora que hoje, graças a Deus, tem a internet, tem as redes sociais que ajudam muito. E como que você faz para quebrar essa bolha hoje? É no crescimento orgânico, que é você crescer ali sem colocar dinheiro no Instagram, no Google para poder crescer, que é fazendo conteúdo, mostrando como que você faz, como que você trabalha, o pessoal chega até você ali, ou de forma paga, que é o tráfego pago, né? A gente paga para aparecer para as pessoas. E você teve um crescimento muito, vamos falar assim, grande, né? Vamos falar grande, fugiu outra palavra, que é um crescimento grande organicamente, sem investir em tráfego, né? A gente já conversou, você já me falou que quase não investiu em tráfego e furou essa bolha. Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse crescimento. Você até comentou, falou, nossa, acho que eu nem sei como que eu cresci assim, mas tenho certeza que você pegar aí e começar a pensar, talvez, qual foi o ponto de inflexão ali? Você pegou um cliente, e esse cliente era referência em algum lugar, e outras pessoas começaram a vir depois desse cliente. Conta um pouco como que foi, porque eu, sinceramente, assim, para mim, eu acho super difícil crescer organicamente. É bem difícil, você tem que ser um cara muito, muito bom, muito fora da curva, porque o pessoal está investindo muito em tráfego pago e acaba que eles aparecem mais que a gente e acaba levando mais cliente. Então, conta aí pro pessoal como é que foi. A disputa pela atenção hoje é um dos ativos mais caros que tem, né? Sim. Porque a briga por atenção é muito grande, né? É um pouco difícil definir isso, porque ao longo de mais de 20 anos foram muitas fases, né? E nesses 20 anos teve uma fase offline muito grande. E tanto é que eu acredito muito ainda na força do offline quando ela é feita junto com o online, né? Uma coisa depende da outra, principalmente se tratando de pequenas e médias empresas em um mercado local que você não consegue por questões geográficas, de logística, enfim, abranger demais, escalar demais, né? Aumentar demais o espaço que se atende. Mas eu acho que é sempre relacionamento com os clientes, acho que é fundamental, né? E ter conteúdos que às vezes fogem, falando de rede social, de internet, que fogem do que todo mundo está fazendo, exatamente como todo mundo está fazendo. É claro que a gente sabe que alguns formatos performam muito bem e acabam pegando as ondas aí de algoritmo e tal, mas eu percebo também que às vezes quanto mais original, mais simples, mais genuíno o conteúdo, mais gera conexão com quem está vendo. Porque se todo mundo está fazendo a mesma coisa, você faz um pouquinho diferente ou mais do seu jeito, mesmo que esteja na contramão do que todo mundo está fazendo, isso não deixa de ser um diferencial, né? E é o que todo mundo fala, né? Constância. O período que eu cresci muito no Instagram foi quando eu fazia muito conteúdo todos os dias. A produção de conteúdo estava na minha agenda como se fosse um cliente que eu ia atender. Como se fosse parte do trabalho que realmente é. É um trabalho. Porque eu acho que hoje muita gente ainda confunde a função da produção de conteúdo e tem até um certo preconceito. Vê como uma futilidade, como uma perda de tempo,
Mas ela tem que entrar dentro do core do negócio, porque dependendo do segmento, se não tiver uma produção de conteúdo muito bem feita e intencional, né, fica muito difícil crescer. Hoje... E nem sempre é o que todo mundo está fazendo. Às vezes uma coisa simples que você vai fazer que não vai não vai demandar tanta coisa, mas que vai mostrar realmente o seu negócio, um diferencial, pode ser um fator diferente. Eu costumo falar muito o seguinte, que a gente como profissional, às vezes a gente acha que a nossa rotina ela é chata, ela não é interessante. Então, você faz a mesma coisa todo dia ali, pô, vou lá, acerto as luzes, né? Dou uma regulada na câmera ali, troco a câmera, escolho a lente e tal. É igual a marca-cadastro do tênis ali. Você vai lá e faz, nem sabe o que está fazendo, nem pensa muito, vou direita ou esquerda, você só amarra. Só que quando a gente para pensar, para a grande maioria das pessoas, elas não fazem a menor ideia de como faz isso. Pô, como que eu posiciono a luz? Você usa qual tipo de luz para ficar legal esse conteúdo aqui? Como é que eu faço? Qual lente que eu uso para fazer foto assim? Será que no celular vai ficar igual? Então, o simples, que é o nosso dia a dia, que é pegar a câmera ali, talvez... hoje, vídeo está muito em alta também para poder conseguir compartilhar isso que você faz. Todo mundo, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Desde um cara que dirige um trator até um fotógrafo pode fazer conteúdo. Então pega o seu celular e começa a mostrar seu dia a dia, mostra como que é. Olha aqui, para posicionar a luz eu uso assim, assado. Olha, essa luz aqui não funciona assim, para esse tipo de foto, a lente mais indicada é essa. E uma coisa que pra gente é banal, às vezes você tá virando uma chave ali da pessoa que tá do outro lado do telefone, que, nossa, esse cara me ajudou demais. E ali você vai criando uma autoridade. Então é até uma dica que eu dou para você aí que tá sem saber, nossa, não tem ideia de conteúdo. Começa a documentar a sua rotina de forma genuína, igual você falou. Não tenta entrar num personagem, eu vou imitar o fulano de tal porque deu certo. Não faz isso. Tem roupa que não serve na gente. A gente tem que, às vezes, pegar um pedacinho da outra roupa ali, da outra pessoa. Adaptar. Adaptar para a sua realidade, para a sua... principalmente personalidade, para fazer de um jeito... Porque o que acontece? Às vezes, se você imitar alguém, às vezes você até dá certo na rede social. Só que na hora que a pessoa bate aqui na porta, você abre a porta, e é outro Matheus que está atendendo, às vezes você é um cara totalmente extrovertido lá. Chega aqui, você já é um cara mais tranquilo. A pessoa fala, esse cara é um mentiroso, isso é uma farsa, tá igual o hambúrguer do McDonald's aqui. Eu olho lá a foto, é um, quando eu compro é outro. Então seja autêntico. O Matheus falou aqui, que um dos pontos é a autenticidade, é fazer aquilo que ele acha que é verdade, não que a mídia está impondo para fazer. Então faz isso que com certeza vai dar certo. Agora, Matheus, há um tempo atrás a fotografia era diferente, mas e a questão de vendas? Porque acaba que você é fotógrafo, mas você também é vendedor. Todo profissional também é um vendedor. Fotógrafo é um vendedor, videomaker é um vendedor, todo mundo, não tem ninguém que não precisa de vender para ter cliente. Como que você fez aí para poder, no início, como que era feita essa venda? E eu queria que você contasse lá atrás, se você lembrar, como que era feito. E agora, como que você faz? Tem alguma técnica de vendas? Porque não é só, eu quero fazer foto. Beleza, quantas fotos você quer? Eu quero 10. Então, beleza, pode vir aqui. Quem dera, né? Se fosse assim. Né? Às vezes o pessoal acha que é assim, mas... a pessoa manda mensagem, aí não fecha, aí tem muita dúvida, você marca reunião, como é que você faz? Porque o principal aqui que eu gosto de falar muito além do marketing, é claro, são as vendas, porque marketing sem venda é perca de tempo, né? A gente tem que pôr dinheiro no bolso. Então me conta aí, me mata essa curiosidade, como que era lá atrás? Porque eu em 2007, igual eu falei, eu era criança ainda, jogava videogame, tinha meus 15 anos, você já estava... empreendendo, eu estava ainda muito atrasado, né, nessa parte. Como é que era a questão de vendas lá quando você começou, quando você lembra, e agora? No começo era um contexto muito diferente de hoje, muito mesmo. Era muito boca a boca, e os recursos que a gente tinha na época era fazer parcerias com revistas, com veículos de comunicação, coluna social e agências de publicidade, né? Com 18 anos eu comecei a cursar publicidade e propaganda, então foi um network muito bom também, porque dentro da faculdade eu tinha vários colegas
que tinham agência ou trabalhavam em agência ou de alguma forma faziam uma ponte entre o contratante e eu. E aí depois, logo depois que eu me formei, antes de me formar eu comecei a fazer pós-graduação e antes de terminar a pós-graduação comecei a dar aula. Então eu passei um período muito grande dentro da faculdade. Por esse motivo, ao longo desses anos, eu nunca tive que fazer um esforço de venda muito grande, porque o meu network offline era muito forte. Assim. O seu meio ali já gerava uma demanda quase que instantânea. Eu tive momentos em Divinópolis que eu atendia, sei lá, 1/3 das confecções da cidade, fazia todas as capas de revista e fazia muitas campanhas que estavam estampadas na rua e que saíam na mídia. Então era uma coisa que ia acontecendo muito assim. Depois, com o advento da rede social, mudou um pouco, porque mudaram as demandas e mudou até o comportamento do consumidor, né? Apareceu um novo concorrente que é o smartphone, né? Isso. Muita coisa que antigamente as pessoas precisavam contratar a gente para fazer uma foto, hoje dá para fazer tranquilamente com o celular. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais sofisticado é o trabalho, quanto mais elaborado, mais paga-se por ele. Então, hoje, no meu caso, eu trabalho com menos clientes, mas com um ticket um pouco mais alto. Né? Aquele trabalho muito simples, muito trivial que a gente fazia antigamente, não é muito o meu segmento hoje, Seu sabe? Foco. Eu não atendo tanto mais esse tipo de demanda. Hoje, os trabalhos que eu faço são trabalhos mais elaborados, campanhas que são muito planejadas, né? E hoje eu continuo não fazendo tráfego no momento, inclusive tenho pretensões de fazer, né? Não faço não é porque eu não acho que vale a pena não, é porque preciso organizar para fazer. Depois eu até vou falar sobre isso, que tem a hora certa mesmo, precisa organizar muita coisa. Mas eu acredito que muito dos clientes que chegam, clientes novos, é por ver os resultados, né? Na minha rede social e na rede social dos meus clientes. Você falou aí do profissional, né? Que quando você abre a porta, você se dá de cara com o profissional e se decepciona, não é aquilo que você imaginava. Hoje, cerca de 70% assim, dos meus clientes são profissionais autônomos, empresários, empreendedores que querem utilizar a imagem pessoal para fazer, para fortalecer a marca da empresa, né? O famoso personal brand, né? Que o pessoal está falando muito aí. Exatamente. E questão de venda mesmo, por exemplo, o cara bateu aqui na porta aqui ou mandou uma mensagem no WhatsApp. Conta como é que é a venda do fotógrafo aí, como é que você faz? Você tem um CRM, como é que você acompanha para você fazer o fechamento? Porque eu acredito que assim como todos os outros negócios, tem curioso, tem o que olha e não fecha agora. Às vezes tem um aniversário de 15 anos para daqui, sei lá, um ano e meio, está organizando um casamento. Como que é feito isso? Hoje a nossa venda é feita 100% online, todo o processo. Desde o momento que a pessoa entra em contato até os últimos detalhes antes de... Eu só conheço o cliente na hora aqui, né? Dificilmente a gente tem alguma demanda que tem que fazer alguma reunião antes. Normalmente quando são grandes projetos de campanhas maiores, aí a gente faz reunião, mas depois da pandemia tudo online também, né? Ficou tudo online. O processo de venda hoje a gente está implantando um CRM simples, um funil mesmo, com as etapas, desde o primeiro contato até o fechamento com a entrega do trabalho. Então tem um processo, você tem um processo para poder acompanhar, porque, eu fico o tempo todo falando isso com meus clientes, eles ficam reclamando assim, mas tem muita gente que manda mensagem e 10 manda mensagem, só um que fecha. Isso é normal, gente, é normal. 100% das pessoas que têm um negócio, que vende um serviço, vende um produto, é mais ou menos isso que vai acontecer, porque tem curioso. E nem todo cliente é para ser seu também, sabe? Existe um triângulo, né? Na fotografia e em vários outros negócios, de preço, qualidade e tempo de entrega. Se você quer preço, você vai ter que abrir mão ou da qualidade ou do tempo. Boa. Se você quer qualidade, você vai ter que abrir mão, ou você vai ter que investir mais, ou você vai ter que esperar mais, e por aí vai, né? Uma variante altera as outras. Não tem como ter tudo de uma vez, Não tem como ser ótimo, barato e rápido. Isso, quem dera. Aí é inteligência artificial. Não, acho que não é o meu cliente. Então, o cliente que quer rápido, barato e... O que é outro? Deu branco.
Não, rápido, barato e qualidade. E com qualidade, não é o meu cliente. E aí, acontecem situações da gente conversar abertamente e falar, olha, eu entendo que você precisa para tal dia, que você quer isso, isso e isso, mas essa verba que você tem eu não consigo te entregar. Você quer tentar ajustar? E aí a gente ajusta a expectativa daquele cliente para o orçamento que ele tem. Ou, esse trabalho que você quer que eu faça, eu não consigo te entregar em 4 dias, eu preciso de 15 dias para entregar por causa disso, disso e disso. Você consegue ajustar o seu cronograma para eu te entregar nessa data? Aí eu consigo fazer para você. E assim, de verdade, o cliente que eu perco por um desses fatores, porque não quer ou não está disposto a investir o valor que eu cobro, porque precisa mais rápido do que eu consigo entregar, ou que não quer a qualidade que eu entrego, eu perco esse cliente muito tranquilamente, porque eu sei que é um outro perfil de profissional que vai atender ele, que não sou eu. É isso aí que você falou, Matheus. Eu acho super importante a gente tocar nesse assunto, porque o empreendedor hoje ele quer vender para todo mundo. Ele acha que todo mundo que mandou uma mensagem no WhatsApp é cliente para ele. Esses fatores, o conjunto de tudo é o marketing, né? A estratégia com o tráfego pago, com o tráfego orgânico, com o seu perfil ali, seu atendimento, vendas, enfim, tudo, o conjunto é o marketing. Então você faz esse conjunto. O pessoal vai começar a chegar ali para você, dentro da sua estratégia. Ah, eu interessei, eu vi lá que tem a sessão de fotos, eu interessei. Aí a pessoa vai vir, vai começar a tirar dúvidas, chega cheia de objeção, chega cheia de dúvida, talvez ela imaginou que seja uma coisa e de repente é outra. Igual você falou, às vezes precisa dar foto para daqui 2, 3 dias e vai conversar ali, de repente não vai fechar por causa do tempo, ou às vezes por causa do dinheiro, ou às vezes por causa da qualidade. E tá tudo bem, a gente não precisa atender todo mundo, é importante a gente alinhar quem é o público-alvo que a gente quer trabalhar. Eu quero aquela pessoa que quer uma foto com qualidade, que vai pagar o preço meu, que é esse aqui, e que eu vou poder entregar nesse tempo aqui, que é o tempo que eu preciso para entregar de qualidade. E aí, nessa peneira que a gente fala ali, né, vai peneirando, vai entrar 100 pessoas e vai sair lá embaixo, depois da peneirada, 2, 3 pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar sempre pingando ali em cima, tem que estar alimentando para tá saindo ali no final depois. Porque, por exemplo, se a cada 100 pessoas você fecha 5 contratos, você fechar 50, tem que entrar 1000 pessoas ali em cima. Então você tem que vir trazendo novas pessoas, vir fazendo atendimento, vir fazendo acompanhamento para poder fechar. E é isso aí, você precisa entender que você não vai vender para todo mundo que te manda mensagem. Se eu tivesse coberto um jeito de fazer isso, eu estava rico, muito rico. O Matheus estava muito, muito rico. Você que está assistindo estava rico também. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Para cada profissional tem um cliente que vai dar ali a combinação certa, que vai atender. E o que não encaixar ali dentro do seu negócio, do seu jeito de trabalhar, deixa ele embora sem sofrer. Não sei na sua área, mas o cliente que a gente faz mais força para fechar com a gente, depois a gente arrepende, porque dá um trabalho. E principalmente em prestação de serviço. Porque está desalinhado alguma coisa. Aí você força para alinhar. Talvez você fale assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou entregar essa primeira mais rápido para você, que você precisa em 3 dias, mas as próximas eu vou entregar só com 10, tá? Não, beleza, você entregou com 3. Adivinha o que vai acontecer na próxima? Ele vai querer o mesmo prazo ou menor. E aí vai chegar uma hora que ou você não vai aguentar atender esse cliente mais e vai ter que demitir esse cliente, ou vai acontecer um desacordo entre as duas partes. Exatamente. E enquanto isso, você podia estar atendendo alguém que está alinhado com o seu propósito ali, com o seu jeito de trabalhar, tranquilo, mas não, você foi lá e fez uma força para trazer esse cliente é errado, te dá dor de cabeça, reclama, e depois ainda sai falando mal do seu trabalho para os outros, que é totalmente o contrário do que o Matheus falou aqui de indicação, né? Ele falou que 70% hoje dos clientes chegam por indicação, mas se uma pessoa satisfeita indica para um insatisfeito ele deve falar aí para uns 10, 20, senta numa roda e começa a falar, meter o pau e te queima seu filme. Acho que as pessoas têm prazer. Coisa ainda. Tem prazer em atrapalhar. Queria que você contasse aí, Matheus, qual que é a importância, né, sua opinião? Qual que é a importância hoje de quando a gente entra num perfil do Instagram, que é o mais usado hoje, a rede social, o Instagram, de ter boas fotos ali? Qual que é o impacto que uma boa fotografia causa em quem está entrando naquele perfil
se você acha que isso ajuda a vender mais ou não, criar uma boa primeira impressão. Queria sua opinião sobre isso. Depois da pandemia, houve um boom assim, né, na utilização de imagem pessoal para divulgação de qualquer negócio, mesmo quando são marcas que não estão associadas diretamente aos donos, às pessoas. Tem se humanizado muito, né, as marcas. E o que eu acho importante é alinhar, sabe, a imagem dessas pessoas. Vamos usar como exemplo um profissional autônomo, um médico. Tá. A gente precisa alinhar a imagem com toda a competência profissional, com toda a entrega que esse médico vai fazer. Por quê? Pode ser o melhor médico formado em Harvard, com as melhores especializações. Se você indica esse médico no boca a boca, no offline, para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é entrar no Instagram e olhar a pessoa. Isso é fato, assim. Dificilmente, quando você receber uma indicação hoje, você não vai entrar, não vai procurar essa marca, essa pessoa na internet. No Instagram de cara, né? Não é nem no Google mais, até mudou, né? A galera vai direto no Instagram. É Instagram. Dependendo do nicho, acho que usa muito LinkedIn quando são grandes corporações, né? Mas assim, a grosso modo é Instagram. E aí, essa imagem, ela tem que estar alinhada com a competência, com toda a entrega que esse profissional vai fazer. E é interessante que ela não esteja nem além e nem aquém daquilo. Por quê? Você comentou aí de decepção quando você dá de frente com a pessoa, né? Uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes. Hoje eu atendo muitos profissionais autônomos, a maioria dos meus clientes hoje são, principalmente médicos e área da saúde, do direito. E o que a gente tenta fazer é criar uma imagem, construir uma imagem que seja compatível com o estilo de vida dessa pessoa, com a rotina dessa pessoa e com a experiência que o paciente ou o cliente vai ter diante dela. Porque hoje também as pessoas se preocupam muito em criar autoridade, ter autoridade na internet, porque só se fala disso. Principalmente os players do marketing só falam de autoridade. Mas a autoridade, às vezes, ela não depende só da imagem. E essa imagem, uma imagem com muita autoridade, dependendo da atuação da pessoa, pode afastar os clientes ao invés de atrair. Se a gente for pensar, por exemplo, na área de medicina, quem procura um médico está sempre com uma dor. Sim. Pode ser de saúde, pode ser de autoestima, né? Mas é sempre uma dor que ele tem. E se eu me deparo com um profissional com muita autoridade, que me parece intangível, me parece arrogante, soberbo, distante demais, eu vou pensar 1000 vezes antes de me mandar um direct ou chamar no WhatsApp para perguntar o valor de uma consulta ou coisa do tipo. E aí, nesse sentido, às vezes, a construção da imagem pessoal deve ser muito mais para aproximar esse profissional do seguidor, de quem está ali achando, que acabou de encontrar esse profissional na internet, do que construir uma autoridade. O cara já é formado, tem todas as chancelas necessárias para atuar naquela área, ele não precisa construir mais autoridade. Ele precisa criar uma imagem que deixe o seguidor à vontade para ser convertido de seguidor em paciente. Boa. Seguidor em cliente. Excelente ponto de vista, excelente. Porque às vezes as pessoas ficam querendo performar demais na rede social, mas esquecem que aquilo ali é como se fosse uma página amarela hoje, que tinha antigamente, né? Tem que facilitar o negócio e não dificultar. Tem que ser ponte, né? Não ser muro, né? Usando umas metáforas meio barangas assim, mas eu acho que fica fácil de todo mundo entender. Eu acho isso aí legal demais de pensar, porque se a gente cria uma distância ali, por exemplo, o cara vai no médico ali, aí ele entra lá no perfil do médico, o médico está de blazer, numa mansão, sei lá, cheio de coisa cara e não sei o quê, e só atende autoridade, celebridade, não sei o quê. Aí o cara olha para aquilo ali, não é para olha para ele, na hora. Fala, eu não sou rico, eu não uso terno, eu não conheço nenhuma celebridade, esse cara não vai me responder, não. Aí ele vai no Instagram do outro, aí de repente o cara tá lá e brincando com o cachorro dele, não sei o quê, e vivendo a vida normal ali, o cara fala, esse aqui, ó. Esse aqui é gente boa. Ele é legal, esse cara aí, eu vou gostar dele. Porque a gente gosta das pessoas que parecem com a gente, isso é fato. Então se você não conhecer bem o seu público, e às vezes essa construção de autoridade, de imagem, vai te distanciar do seu público e acaba que ao invés de ganhar cliente, você vai acabar perdendo cliente, muito cliente, por causa desse distanciamento aí. E essa parte de conectar,
hoje é tudo, né? Hoje é tudo, porque, pô, qual o outro motivo de você escolher um profissional, a não ser porque você gostou mais dele? Porque se você for olhar para o conhecimento, todos têm mais ou menos a mesma base de conhecimento ali. Não muda, tem muitas opções, né? Tem muita opção. Todos têm quase a mesma formação ali. Vamos falar assim que não dá tanta diferença. São uns pequenos detalhes ali, mas, pô, você sentou com o cara, entrou no Instagram primeiro, viu que ele é parecido com você, que ele não está tão distante. E tem bastante foto ali que mostra o trabalho dele, você entra no Stories, o cara é gente boa e tal, parece ser gente boa, né, que a gente faz esse julgamento. E você vai no consultório dele, chegou lá, dando esse exemplo de médico, a recepcionista trata bem, você é bem tratado, chega, pô, você vai amar esse cara pro resto da vida. Mas tudo começou porque ele não se distanciou na comunicação dele. O ponto, não, gostei demais de você ter falado isso aí. E casando isso com o que você estava falando de bastidor, né, de mostrar o que às vezes é trivial para a gente, mas é interessante para os outros, eu penso que quando o seu seguidor ele vira o seu cliente, a expectativa dele deve ser... A impressão que ele tem de você deve ser melhor do que a expectativa que ele criou. Porque às vezes as pessoas se preocupam demais em construir uma imagem na internet e a hora que você chega no negócio, no consultório médico, numa loja, enfim, no escritório da pessoa, vai por água abaixo toda a expectativa que você criou. Porque era uma imagem incompatível com a entrega que a pessoa faz. Né? Na internet a pessoa é toda simpática, não sei o quê. Nossa, isso aí acontece mais. Toda maquiada, toda arrumada, o cara todo bem vestido, a mulher toda arrumadona, e aí a hora que você chega no lugar, a pessoa tá mal vestida, o lugar tá estranho, tá bagunçado, é um lugar tem esquisito. Ruído. Tem ruído. Ruído é enorme na comunicação. Aí é muito decepcionante. Acho que tenho certeza absoluta, esse aqui que eu vou falar a verdade. A tristeza ou a felicidade, ela mora entre a diferença da expectativa e da realidade. Então, se você criou muita expectativa ali, entrou no Instagram, nossa, esse cara é bom demais, vou lá, esse médico deve ser, ele é simpático, olha aqui, brinca, ele ri, não sei o que, ele é bonitão, não sei o que. Expectativa lá em cima. Nossa, vou lá, hoje é minha consulta, né? Você até acorda mais cedo, beleza, vai lá, chega lá, pô, aí você chega em casa e fala com sua esposa. 10 minutos de consulta. É que cara ali não é igual, não é simpático igual ele era nos stories. Aí eu cheguei lá, e tem cabelo na rede social, cheguei lá, o cara é careca, tô dando exemplo aqui, tá? Então essa expectativa é alta. A mulher na rede social tá maravilhosa, no atendimento tá de roupa de academia, né? não dá para entender. Não. Aí você chega lá com a expectativa alta e a realidade é abaixo da expectativa. É igual a insatisfação. Expectativa alta, entrega baixa, insatisfação. Agora, se você não cria uma expectativa tão alta assim, às vezes ali o cara é meio atrapalhado, parece ser meio... Chegar lá vai ser meio bagunçado, aí quando você chega lá, pô, o negócio todo arrumadinho, o cara é gente boa, te atende bem, você tava com expectativa aqui, a entrega foi aqui, meu amigo, você vai falar bem desse cara para todo mundo, você vai virar fã dessa pessoa, então presta atenção nisso. Quando você for construir a autoridade, pô, o que eu entrego, o que eu sou bom mesmo, o que eu vou mostrar, como que eu vou fazer para me aproximar, para eu criar conexão com o meu cliente ideal ali, com quem eu quero, para não ter essa quebra de expectativa. Eu faço muito isso com meus clientes. Quando eu fecho com meu cliente assim, aí a primeira coisa que eu falo assim, ó, eu não vou te ajudar a vender mais, tá? Você tá achando que eu vou te salvar o seu negócio, eu já vou te deixar triste aqui, porque eu não vou resolver o seu negócio. Até voltando lá no assunto que você falou que ainda não está investindo, né, no tráfego pago, porque realmente precisa de várias outras coisas para o tráfego pago fazer sentido, para somar. O tráfego pago não é a cereja do bolo que vai resolver todos os problemas. Não é mágica também, né? Porque você precisa ter uma boa entrega, você tem que ser um profissional legal, você tem que saber vender, você tem que estar organizado para poder... Você falou questão de agenda, né? Eu tenho agenda, vai chegar mais gente? Eu tenho quem vai atender? Pô, vai atender, eu tenho um produto para esse cliente que está na internet, ou o meu produto é só para outro tipo de cliente que eu preciso vender de porta a porta. Então você tem que pensar num geral ali, para poder conseguir vender. Aí eu quebro a expectativa, falo, ó, eu vou te decepcionar já aqui, você achou que eu vou aumentar suas vendas? Não vou, você vai receber aqui, ó, eu tenho uma calculadora lá, aí eu coloco, quanto você quer investir? 2 mil, coloco lá. Ó, no seu nicho, com 2 mil você vai receber X mensagens por dia, e dessas X mensagens você vai vender 1 ou 2, beleza? Tá ok aí? Qual que é o seu ticket médio? É 1.000, então beleza, se você fizer 3 vendas,
você vai faturar 3 mil, vai ter um custo, então você vai ter um lucro aqui de tanto. Ou, às vezes, eu até falo com o cliente que não vale a pena ele investir. Quando eu faço essa calculadora ali, eu pego e calculo. Quanto você quer investir? 1.000. Beleza, então seu nicho vai receber tantas mensagens. Qual que é o seu ticket? Tal. Aí eu bato ali a conta e falo, ó, não vai pagar o investimento, é melhor você não fazer. Ou você tem que investir mais, pra você conseguir vender mais, ou é melhor você não fazer agora. Não é o momento. E a casa tem que estar organizada também, né? Quantas vezes aparece um anúncio pra gente, você clica, entra. Aí ou a página de checkout não funciona direito, ou o WhatsApp não tem ninguém para responder, ou te respondem 3, 4 dias depois. Se a casa não estiver organizada para receber quem está chegando, para conseguir fazer de fato a venda, né? Não adianta. Não funciona. Também. Eu faço a metáfora que o tráfego pago é quando você convida alguém para ir na sua casa. E o seu feed do Instagram, sua página de vendas, é a sua casa. Então, para você convidar a pessoa, primeiro você tem que organizar a sua casa. Então, por exemplo, vou te convidar para ir na minha casa jantar lá. Primeiro eu tenho que decidir o que eu vou fazer, comprar as coisas, preparar tudo, organizar lá em casa, dar uma varrida lá, deixar tudo organizadinho, passar um cheirinho e tal, para te receber. Quando você for lá, você vai ficar satisfeito e vai querer voltar. Agora, se eu não preparo, chega lá, tá de qualquer jeito e aquela bagunça, aquele negócio, faça uma coisa que você não gosta, vamos supor, você não gosta de camarão, eu faço um camarão, você chega lá, a chance de você voltar é zero. Você não vai voltar mais lá em casa porque você vai ter uma experiência ruim. Então é mais ou menos isso. O tráfego pago é quando você convida alguém para vir comprar o seu negócio na sua casa. Então sua casa tem que estar organizada para poder receber. Agora vamos partir para o assunto final aqui, que não podemos deixar de falar, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial está me surpreendendo cada dia mais. Sim, a última atualização do ChatGPT me deixou de queixo cair. Todo dia que eu faço uma coisa, eu faço assim, quê? Jura que isso aqui é verdade? Isso aqui não tem. Aí eu vou lá na Camila, olha aqui, igualzinho criança, olha o que fez e tal. Tem uma função lá que a gente pega algumas fotos nossas, joga lá, faz um ensaio fotográfico, faz variações, enfim, faz muita coisa que vai de encontro com sua profissão e acaba criando uma concorrência ali e tal. Então eu queria saber a sua opinião. ChatGPT e demais inteligência artificial vai concorrer com fotógrafo? Você acha que vai tirar muita gente do mercado? Não vai? E será que ele é um aliado para o fotógrafo que sabe trabalhar? Ou será que vai ser o grande vilão dos fotógrafos e vai acabar tirando muita gente do mercado aí? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que já substitui muitos trabalhos. Porque um fotógrafo, falando especificamente de fotografia, né? Um fotógrafo mediano hoje, ele está passando aperto para conseguir vender qualquer coisa. Porque um comando na inteligência artificial, às vezes, dá um resultado muito melhor do que um trabalho mediano, né? De um profissional que não está tão preparado, não sabe muito bem o que está fazendo. Mas uma coisa que eu acho que ainda é um diferencial é que tudo que é produzido pela inteligência artificial é muito fácil de ser replicado por outras pessoas. Então... meio que vai perder a identidade. É muito legal a hora que você vê, e aí é muito impressionante mesmo, mas em 24 horas já está todo mundo soltando a mesma coisa. O impacto que você tem no começo é muito grande, e perde-se a graça muito rápido porque qualquer pessoa com um comando similar consegue reproduzir exatamente o mesmo resultado, né? Então deixa de ser um material original, uma coisa genuína e passa a ser muito fácil de replicar e sem grandes habilidades, né? Porque soltam uma trend lá. Recentemente saiu a caixinha de boneco, né? Bonequinho, Aí a primeira vez que você vê, você fala, cara, que coisa genial! Passa 2 horas, já tem um monte de gente ensinando o comando. Tem um curso de como fazer o boneco. E aí passa 2 dias, você não aguenta mais ver o boneco. Fala, pô, de novo esse negócio, o povo está fazendo isso ainda. Então é muito volátil, é muito rápido, né? Então esse é um ponto negativo que você acha? Nesse tempo todo que eu trabalho com fotografia, tudo mudou muito. Pensa, eu saí de uma câmera 100% analógica, que usava filme, tinha que revelar a foto, e hoje a gente trabalha... Eu faço trabalhos, inclusive, com celular também, às vezes. Sou pago para fotografar com celular, sem câmera. Mudou muito. Para produção de conteúdo de influencers e até coisas de marca pessoal mesmo. Já produzi muita coisa com celular. E aí, me perdi.
Editor corta, peraí. Você está falando de inteligência artificial para... Ah, não, aqui mudou. Né? E aí, nesse processo, eu já passei por muitas mudanças e a gente sempre fica atento para não ficar para trás, né? Porque se eu ficar romantizando a minha profissão, de falar, inteligência artificial é ruim, isso aí não vai dar certo, ou isso aí não é legal, eu vou ser uma pessoa ignorante, né? O negócio é incorporar o que der para incorporar dentro do meu trabalho para conseguir fazer entregas com mais qualidade, em menos tempo, com menos recurso pessoal. Dentro daquele triângulo seu, eu acho que a inteligência artificial vai impactar diretamente nos três. Tanto na qualidade, quanto no tempo, quanto no preço. A maioria das coisas que a gente vê na fotografia profissional hoje ainda é muito experimental, sabe? Os resultados, eles não dão certo em tudo que a gente faz. Se você, por exemplo, você vê alguém falando que está usando inteligência artificial para fazer coisa em tal foto. Um pouquinho que muda a foto, o resultado é completamente diferente. Então não é uma coisa que dá para padronizar ainda. Ainda está no início ainda. Vai demorar um pouquinho ainda. É muito experimental. Eu vi que o pessoal é muito inteligente, igual o ChatGPT. Ele lançou essas trends aí com influências mundiais. Aí todo mundo começou a mandar foto para ele. Aí o que ele faz com essa foto? Vira banco de dados para melhorar a inteligência dele, para conseguir fazer rostos, para conseguir pegar as nuances. Por exemplo, você colocar lá, quero uma imagem de uma mulher brasileira. Ele sabe como que é uma mulher brasileira. Exatamente. Fala, não, quero uma pessoa europeia. Ele sabe direitinho como que é a pessoa europeia. Então você acha que a inteligência artificial vai chegar, obviamente, os ruins, o pessoal agora vai falar, não, esse cara aí é mais do mesmo, eu mesmo faço aqui no ChatGPT, ou sei lá, outra inteligência. E o fotógrafo que tem personalidade, tem presença, que tem um histórico ali, vai introduzir alguma coisa da inteligência artificial para poder ter influência no triângulo ali, que é entregar mais rápido, conseguir um preço melhor, talvez. Talvez você venha aqui, faz uma foto e a inteligência gera variações dessa foto, mas a primeira foto tem que ser sua. Eu penso muito assim, eu vou usar, já uso, para poder acelerar o meu resultado ali, para a entrega ser maior e principalmente para diminuir mão de obra, porque conseguir pessoas para trabalhar hoje com competência está cada vez mais difícil. Eu acho que a inteligência artificial tem crescido muito e muito rápido. O maior fator é esse, porque hoje o mercado de trabalho sofre uma crise, né, de mão de obra, de oferta e demanda de bons profissionais que são comprometidos, que se qualificam, que entregam. Quer trabalhar também, né? É difícil. A gente está recorrendo a robôs, a inteligência artificial, não é por opção, não, é por falta de opção. Né? Então, acho que esse processo está se acelerando por isso. E entre não fazer e fazer com a ajuda de uma inteligência artificial, é claro que é muito melhor fazer com a ajuda da inteligência. Vai acelerar, né? Não tem como. Eu acredito que vai ser isso aí. Os ruins vão sair, não só na área de fotografia, mas em várias, contabilidade, advogado, nutricionista, muitas profissões estão bem comprometidas. Muitas, né? vai sumir. Em 2020, eu participei de um evento em São Paulo que falava muito de profissões. E aí eles falam, o Guga Stocco, que é um cara muito massa, profissional de inovação, assim, ele falava que muitas profissões estão muito comprometidas, inclusive medicina e advocacia, que há um tempo atrás achava-se que não iam ser substituídas. Mas hoje, com o cruzamento de algoritmo, muitas etapas, né, muitas camadas estão sendo substituídas. Análise de exame, cruzamento de dados, processos, né, enfim. Esses dias a Camila fez um exame de sangue, aí beleza, o resultado dela saiu. Aí ela ia fazer o retorno. Aí eu falei assim, me manda aí os exames, as fotos. Aí ela mandou as fotos, aí eu salvei no celular, mandei no ChatGPT. Falei, minha esposa tem 36, eu pus a mais velha, tem 33 anos, fez esses exames aqui, tal. Faça um resumo para mim do que está bom, do que a gente tem que ficar de olho e o porquê que isso aconteceu e o que a gente tem que fazer depois. Aí foi lá, falou tudo certinho e tal. Aí a Camila foi no médico, voltou, falei, e aí? Mesma coisa do ChatGPT. Falou a mesma, eu acho que até ele usou, até brincou, falei... Não, mas é porque tem um banco de dados ali que foi alimentado. Então, o mesmo lugar que esse médico aprendeu, ele está ali no ChatGPT. Então, vai acelerar demais.
O médico que não, o nutricionista. Acho que o nutricionista vai sofrer demais, mais que médico principalmente, no início agora. Se ele não souber usar a imagem dele, vamos voltar agora, vamos ligar todos os pontos aqui. Se ele não souber trabalhar a imagem dele, o personal brand ali, ser um profissional desejado, fora da curva, igual você falou ali, que tem personalidade, que faz diferente do que os outros estão fazendo, que tem prova social na rede social ali, que mostra que, pô, aqui, ó, comigo o negócio acontece, é diferente. Que ele facilita entre o conhecimento e a ação para o cliente, porque eu acho que isso que vai faltar. É isso que vai fazer porque o conhecimento todo mundo tem. Agora, e agir? Como é que aí você tem que ser um profissional que faz a pessoa agir, fazer o negócio acontecer. Se ele não fizer isso, você está fora. Porque eu coloco lá, eu tenho tantos anos, acordo tal hora, tô pesando tanto, minha altura é essa, não sei o quê, eu quero ganhar massa magra. Não gosto de comer isso aqui. Pô, o nutricionista vai demorar 15 dias para mandar a dieta. O ChatGPT faz em 20 segundos, ele me entrega. E eu duvido que fica muito diferente. Eu tenho, assim, convicção de que não vai dar muita diferença. Eu acho que as competências técnicas, elas vão ser substituídas muito rapidamente. O que vai fazer muita diferença é o fator humano. De um nutricionista virar para o paciente e falar, só porque você está usando esse exemplo, né? Falar assim, você não precisa de um nutricionista, vai fazer terapia. E aí o cara vai fazer terapia, entender que a compulsão alimentar dele é muito mais importante, muito mais importante ele tratar a causa de uma compulsão alimentar do que tentar bater cabeça numa dieta que ele não vai conseguir seguir. Porque está ficando muito faça você mesmo com a inteligência artificial, né? O cara e a rotina da gente é tão corrida hoje, do jeito que é hoje. Você tem que fazer tanta coisa já. Aí você fala, não vou no nutricionista não. Aí você vai ter que entender o que está acontecendo, vai ter que ter força de vontade, seguir sozinho o negócio ali. E eu acho que esse isolamento, ele não vai ser tão saudável para a sociedade não. Então, por isso que talvez vai segurar algumas profissões ainda. Mas, porém, contudo, se o profissional for ruim, você vai preferir, não, eu mesmo dou um jeito aqui, eu resolvo, né? Às vezes eu tiro uma foto aqui, jogo no ChatGPT, vai ficar mais ou menos igual, tá bom, eu tô com pressa. Então vai ser um negócio aí que talvez, se a gente demorar uma semana para postar esse vídeo, a gente pode estar falando bobagem já. Ultrapassado. Já tá ultrapassado, já fechou. O pessoal vai ficar assim, boneco? Que boneco? Agora só para finalizar, Matheus, eu queria que você falasse aí no final, mandasse uma mensagem aí, né? Vamos para todo mundo que está assistindo aqui, falasse da importância do cara que ainda não entendeu que precisa de ter boas imagens, de trabalhar a sua imagem ali, dá dica aí para ele, né? Faz talvez um compilado aí, para o empreendedor que ainda não entendeu que ele precisa ter imagem de qualidade do produto dele nas redes sociais, em qualquer lugar que ele esteja. E depois já finalizamos aí, já vou te agradecer aí, valeu demais ter me recebido aqui no estúdio. Podcast móvel, né? eu tô quase colocando o nome dele de Truckcast, porque igual que as food truck, né? Que vai entregar. Então é isso aí, gente. Valeu demais. Quem gostou do vídeo até aqui, já curte, compartilha, comenta, fala mal, fala bem, mas comenta, não deixe de comentar não. E compartilhe com o empreendedor que precisa ouvir esse papo aqui, que precisa entender mais sobre a importância de ter ali uma rede social alinhada com o que ele entrega profissionalmente, senão ninguém vai saber que ele é bom se ele não mostrar para os outros isso. Então finaliza aí para a gente, Matheus. Eu acho assim, quem ainda tem um receio, alguma resistência, né, de usar a própria imagem nas redes sociais ou na internet, enfim, precisa entender que isso é um fator principal hoje. As pessoas estão carentes de atenção, de ver outras pessoas, de ter contato, porque perdeu-se muito o cara a cara, né? Hoje a gente não vai na loja, conversa com o vendedor, experimenta a roupa para comprar. É tudo muito digital. E se você não tem ali um rosto, uma imagem, para de alguma forma estabelecer uma conexão, criar um vínculo, uma confiança, para poder passar por todas as etapas do processo de decisão de compra, fica muito mais difícil. E tem um monte de gente fazendo aí. Então quem faz está na frente, está dando certo e está ganhando dinheiro, né? Eu sempre falo que a gente precisa escolher o que faz sentido para que a gente fique mais à vontade na produção de conteúdo. Boa. Isso serve para fotos e para vídeos. Porque uma coisa que acontece é que às vezes as pessoas se comparam demais com outras pessoas que elas julgam que não faz a coisa certa e acham que tem que fazer aquilo, mas não. Você pode escolher o seu jeito de fazer.
Você não precisa estar de terno e gravata, você não precisa estar de blazer, você não precisa estar ostentando na internet. São formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Você pode escolher um caminho que você fica confortável, não pode ser confortável demais também, porque senão não sai do lugar, né? Mas que faça sentido. Pijama ali também. Se faz sentido para você, você vai ficar mais confortável, né? E colocar a cara no mundo aí, porque como a gente não tem mais esse contato físico com todo mundo, a gente precisa usar as plataformas para criar uma identidade, criar uma conexão com quem está querendo fazer alguma troca com a gente, né? É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Não se esqueça, ó, se inscreva no canal, curte o vídeo para aparecer para mais gente. Mesmo se você não tiver gostado, faz isso aí. E se não tiver gostado também, comenta, xinga nós aí, que não tem problema. O negócio é engajar, beleza? Então até a próxima. Valeu!